O dia 5 de março de 1994, no distrito de Santa Helena, município de Goiânia, Goiás, amanheceu com 17 trabalhadores rurais mortos entre as fileiras de soja que haviam cultivado a vida inteira. Todos executados com o mesmo calibre de arma. Todos eliminados em menos de 3 horas. A Polícia Civil levaria dias para processar a cena porque havia sangue demais, cápsulas demais, corpos demais espalhados por hectares de terra vermelha do cerrado. Mas nas fazendas de Goiás, todos souberam imediatamente. Alguém havia cruzado a linha mais sagrada do campo goiano. Haviam tocado a maquinaria de seu Benedito Ferreira, o fazendeiro que controlava 18.000 hectares de terra e que se acreditava intocável. O motivo dessa chacina não era droga, nem disputa de terra, nem briga entre facções criminosas. Era um trator Massey Ferguson vermelho que alguém se atreveu a roubar 3 semanas antes. E quando Sebastião Costa Lima, um feitor de 40 anos, que levava 27 trabalhando naquelas terras, decidiu que já bastava de abusos e humilhações, desatou algo que nem ele mesmo pôde prever. Uma corrente de violência que deixaria 17 famílias despedaçadas e uma mensagem gravada na terra goiana que ainda ecoa 30 anos depois. Em Goiás, você não toca no que não é seu, mesmo que o que seja seu você tenha tomado primeiro. Se você tem coragem de conhecer essa história, deixe seu like e se inscreva no canal. Mas eu te aviso, essa narrativa contém violência extrema, baseada em fatos reais do Brasil dos anos 90. Goiás, em março de 1994, era uma terra de contrastes brutais. Por um lado estavam os campos infinitos de soja, milho, sorgo e algodão, que transformavam o estado no celeiro do Brasil e exportador para o mundo inteiro. Hectares e hectares de cerrado desmatado, terra roxa fértil, irrigada com água do rio Meia Ponte, cultivada por milhares de trabalhadores que labutavam desde o nascer até o pôr do sol, ganhando salários de fome, enquanto os donos das fazendas acumulavam fortunas que gastavam em caminhonetes de luxo e festas sertanejas. Por outro lado, estava um negócio que ninguém mencionava abertamente, mas que todos conheciam. O cultivo ilegal de maconha em áreas isoladas, o tráfico de cocaína vindo da Bolívia pela BR-060, a lavagem de dinheiro através de negócios legítimos. Em 1994, Goiás já era rota estratégica do narcotráfico brasileiro. Facções de São Paulo e Rio de Janeiro usavam o estado como corredor. Mas Goiás também era berço de outra coisa, de fazendeiros que haviam controlado as terras e seus trabalhadores durante gerações, que operavam com códigos feudais onde o patrão era lei absoluta e os peões não tinham mais direitos que os que o patrão quisesse dar. Santa Helena era um distrito de 2.800 habitantes, localizado a 35 quilômetros ao sul de Goiânia, completamente cercado por fazendas. Não era cidade, não era vila. Era o que em Goiás chamavam de povoado, um assentamento onde moravam os trabalhadores que cultivavam as terras dos grandes proprietários. As casas eram de tijolo cru e telha de barro, sem água encanada em muitas, sem energia elétrica confiável, sem esgoto tratado. As ruas eram de terra batida, que viravam lama na época das chuvas e poeira sufocante na seca. Havia um mercadinho, uma escola estadual de 2 turnos, um posto de saúde que abria 3 vezes por semana e 4 botecos que nunca fechavam. O ar cheirava permanentemente a terra molhada, agrotóxicos, e quando o vento vinha do leste, trazia o cheiro característico da fumaça das queimadas ilegais nas fazendas vizinhas. Em março de 1994, o Brasil vivia o último ano do governo Itamar Franco, o presidente que havia assumido após o impeachment de Collor, que estava tentando estabilizar a economia com o Plano Real prestes a ser lançado, que prometia acabar com a hiperinflação. Mas em Santa Helena, ninguém viu essa estabilização. O único que viram foi como os preços dos produtos básicos subiam diariamente enquanto seus salários permaneciam congelados, como os fazendeiros ficavam mais ricos enquanto eles continuavam igualmente pobres,
como as promessas governamentais evaporavam como água nos sulcos sob o sol do cerrado goiano. Benedito Ferreira da Silva não tinha parentesco com nenhuma família tradicional de Goiás, embora ele gostasse que as pessoas pensassem que sim. Tinha 64 anos em março de 1994 e era dono de 18.000 hectares de terra agrícola distribuídos entre os municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo. Havia herdado 4.000 hectares de seu avô, comprado outros 9.000 durante os anos 70, quando a terra era barata no Cerrado, e adquirido os últimos 5.000 de formas que ninguém se atrevia a perguntar, mas que todo mundo suspeitava envolviam pressão, ameaças e, em alguns casos, desaparecimentos convenientes de pequenos produtores que se recusavam a vender. Seu Benedito, como todos o chamavam, era o tipo de fazendeiro que o Brasil estava tentando deixar para trás, mas que em Goiás continuava sendo comum. Controlava não apenas as terras, mas também as pessoas que as trabalhavam. Decidia quanto pagava, quando pagava, em que condições trabalhavam seus peões. Se alguém reclamava, era demitido. Se alguém tentava se organizar para exigir melhores condições, era ameaçado. Se alguém o roubava, era eliminado. Seu Benedito vivia em uma mansão enorme nos Jardins do Cerrado, bairro nobre de Goiânia, uma construção de 3 andares com piscina olímpica, cocheiras com cavalos manga-larga marchador e uma coleção de veículos que incluía 3 caminhonetes Hilux blindadas, 2 Mercedes-Benz e o orgulho de sua propriedade, um trator Massey Ferguson 299, último modelo, vermelho brilhante com pneus do tamanho de uma pessoa, cabine com ar-condicionado, sistema de som instalado, bancos de couro. Esse trator havia custado R$180 mil em 1993. Seu Benedito o usava 2 vezes ao ano para supervisionar suas fazendas, mais como símbolo de status que como ferramenta de trabalho real. O resto do tempo o mantinha guardado em um galpão com cadeado, limpo, encerado, cuidado como se fosse um carro de coleção. No dia 14 de fevereiro de 1994, 3 semanas antes do massacre, alguém invadiu esse galpão e roubou o trator Massey Ferguson. Seu Benedito descobriu no dia seguinte, quando foi supervisionar uma colheita, e percebeu que a porta do galpão estava arrombada. O cadeado havia sido cortado com um maçarico industrial. O trator havia desaparecido. Não havia testemunhas, não havia rastros úteis, apenas o espaço vazio, onde deveria estar a máquina mais cara que seu Benedito possuía. A reação de seu Benedito foi imediata e brutal. Chamou seus 6 capatazes, os homens que supervisionavam o trabalho em suas diferentes propriedades, e lhes deu uma ordem simples: encontrar o trator em 1 semana ou demitir todos os trabalhadores de suas respectivas áreas. 650 homens trabalhavam para seu Benedito entre todas as suas terras. Os capatazes entenderam que não era ameaça vazia. Se não encontrassem o trator, 650 famílias ficariam sem renda. Sebastião Costa Lima tinha 40 anos em março de 1994. Era feitor, um cargo intermediário entre peão comum e capataz. Supervisionava 32 trabalhadores em uma seção de 450 hectares, dedicada principalmente ao cultivo de soja para exportação. Sebastião havia começado a trabalhar naquelas terras aos 13 anos, quando seu pai morreu de desidratação no meio de uma plantação, e ele teve que abandonar a escola para sustentar seus 5 irmãos menores. Durante 27 anos, havia feito cada trabalho imaginável no campo. Colher soja, pulverizar com bombas costais que queimavam as costas com químicos, consertar sistemas de irrigação, operar tratores velhos que quebravam toda semana. Havia sido promovido a feitor aos 34 anos porque era responsável, porque conhecia o serviço melhor que ninguém,
porque os trabalhadores o respeitavam de maneiras que nunca respeitariam os capatazes que seu Benedito impunha de cima para baixo. Sebastião era casado com Aparecida Santos havia 21 anos. Haviam se conhecido numa festa junina, quando ambos tinham 18. Aparecida era filha de outro trabalhador rural. Havia crescido igualmente pobre que Sebastião. Entendia perfeitamente o que significava viver da terra, sem ser dona de 1 metro quadrado dela. Tiveram 6 filhos, 4 continuavam vivos em 1994. Carlos, de 19 anos, que já trabalhava nas lavouras com seu pai. Josefa, de 16, que ajudava sua mãe lavando roupa alheia para conseguir dinheiro extra. Paulo, de 13, que ainda frequentava a escola porque Sebastião estava determinado que pelo menos um de seus filhos terminasse o fundamental. E a pequena Rita, de 7 anos, que era a luz dos olhos de Sebastião. A menina que ainda corria para abraçá-lo quando chegava coberto de terra depois de 12 horas sob o sol. A família Costa Lima vivia numa casa de alvenaria de 3 cômodos em Santa Helena. O piso era de cimento queimado, rachado. Cozinhavam com fogão a lenha improvisado. Não tinham geladeira. Guardavam o pouco que precisava de refrigeração numa caixa de isopor velha, onde colocavam barras de gelo que compravam a cada 2 dias. Também não tinham televisão, embora os vizinhos tivessem, e às vezes deixavam as crianças irem assistir novela. A casa não tinha banheiro interno. Usavam uma fossa ao fundo do quintal. Tomavam banho com água de caixa d'água que esquentava ao sol durante o dia. Ganhavam R$ 400 por semana, entre o que Sebastião tirava como feitor e o que Carlos ganhava como peão. Desses 400, 200 iam em comida, 80 em transporte para os que trabalhavam, 50 em remédios porque alguém sempre estava doente de alguma coisa e o resto em gastos básicos de sobrevivência. Não havia poupança, não havia luxos, não havia margem para emergências. Os 32 trabalhadores que Sebastião supervisionava eram todos de Santa Helena ou de distritos próximos. Conhecia todos pelo nome, conhecia suas famílias, sabia quem tinha esposa doente, quem tinha filhos na escola, quem devia dinheiro ao agiota local. Eram Geraldo Pires, 54 anos, pai de 8, com pressão alta que não podia tratar porque não tinha dinheiro para remédio. Fábio Miranda, 26 anos, recém-casado, sua esposa grávida do primeiro filho. Os irmãos Batista, Antônio e Marcos, 31 e 33 anos, que trabalhavam juntos desde meninos e que enviavam metade do salário para a mãe viúva que morava num vilarejo no interior. Edilson Souza, 47 anos, viúvo, criando sozinho seus 5 filhos. Wagner Alves, 30 anos, com sonhos de algum dia juntar dinheiro suficiente para comprar um pedaço de terra próprio, embora soubesse que isso nunca aconteceria. E assim todos os demais, cada um com sua história, cada um preso no mesmo sistema que transformava seu suor em riqueza alheia. Sebastião os tratava bem dentro do que o sistema permitia. Dava pausas quando o calor era insuportável, embora isso significasse que ele trabalhava em dobro para compensar. Adiantava dinheiro do próprio salário quando tinham emergências, embora isso significasse que sua família comia menos naquela semana. Os defendia quando os capatazes superiores queriam demiti-los por não cumprir metas impossíveis. Por isso, quando chegou a ordem de seu Benedito sobre o trator roubado, Sebastião soube que tinha que fazer algo. No dia 15 de fevereiro, um dia depois de descoberto o roubo, Sebastião reuniu seus 32 homens antes de começar a jornada. Explicou a situação. Seu Benedito havia perdido seu trator. Os capatazes tinham ordem de encontrá-lo ou demitir todos. Vendetta coletiva. Alguém sabia de alguma coisa. Era o momento de falar. Ninguém falou. Os 32 homens se entreolharam com aquele tipo de olhar que significa: eu não fui sem necessidade de palavras. Sebastião acreditou neles porque conhecia esses homens. Sabia que nenhum tinha as ferramentas, nem o conhecimento para roubar um trator daquela magnitude e escondê-lo sem deixar rastro. Durante a semana seguinte, os 6 capatazes de seu Benedito procuraram o trator. Perguntaram em todas as fazendas, revisaram galpões, subornaram policiais civis para que procurassem em outros municípios. Ofereceram recompensa de 8
R$ 8.000 para quem desse informação. Ninguém sabia de nada. O trator Massey Ferguson vermelho havia desaparecido como se nunca tivesse existido. No dia 21 de fevereiro, exatamente uma semana depois do roubo, seu Benedito cumpriu sua ameaça. Chamou seus 6 capatazes e deu a ordem: demitir todos os trabalhadores, os 650, sem exceção, sem indenização, sem aviso prévio. Apenas tirá-los das terras imediatamente. Os capatazes protestaram. Estavam em plena safra. Se demitissem todos os trabalhadores, perderiam colheitas inteiras que valiam milhões. Seu Benedito não cedeu. A mensagem era mais importante que o dinheiro. Alguém havia roubado seu trator. Alguém naquela corrente de 650 homens sabia algo, e se ninguém falasse, todos pagariam. No dia 22 de fevereiro, começaram as demissões. Os capatazes chegaram às lavouras e disseram aos trabalhadores que juntassem suas coisas e fossem embora, que não havia mais trabalho, que seu Benedito havia decidido deixar as terras descansarem por um tempo. Ninguém acreditou na mentira, mas ninguém podia fazer nada. Em Goiás, em 1994, não havia sindicatos de trabalhadores rurais efetivos. Não havia leis que os protegessem realmente. Não havia para onde apelar. Se o patrão dissesse para ir embora, você ia. Sebastião Costa Lima recebeu a ordem de demitir seus 32 homens no dia 23 de fevereiro, às 6 da manhã. O capataz superior, um homem chamado José Rodrigues, que havia trabalhado para seu Benedito durante 22 anos, chegou em sua caminhonete e deu a notícia sem rodeios. Todos para fora, hoje mesmo. Seu Benedito quer as terras vazias amanhã. E como vão comer as famílias deles? Não é problema meu nem seu. São ordens. Estamos a uma semana de terminar a colheita de soja. Se deixarmos agora, vai se perder tudo. Já sei. Seu Benedito também sabe, mas prefere perder a safra do que deixar alguém roubar dele sem consequência. Nenhum dos meus homens roubou esse trator. Alguém roubou. E até aparecer todos pagam. Sebastião olhou para a lavoura, onde seus 32 homens já estavam trabalhando, colhendo soja que não ia mais servir para nada colher. Sentiu algo se quebrar dentro do peito. Não era justo. Nada disso era justo. Mas nunca tinha sido. A diferença era que dessa vez o abuso era tão descarado, tão brutal, tão desnecessário, que algo dentro de Sebastião se rebelou. Não vou demiti-los. José o encarou como se tivesse crescido uma segunda cabeça. O que você disse? Disse que não vou demiti-los. Se seu Benedito quer tirá-los, que venha ele mesmo dizer isso a eles. Você tá louco? Seu Benedito não vem nas fazendas falar com o peão. Para isso ele tem você. Então que me demita primeiro. José se aproximou de Sebastião até ficar a centímetros de seu rosto. Me escuta bem, Sebastião. Você tem 27 anos trabalhando essas terras. Foi bom feitor. Não jogue sua vida fora defendendo gente que nem é sua família. São mais minha família que seu Benedito. Se você não demitir eles, eu vou demitir, e depois vou demitir você também, e vou me certificar de que nenhum outro patrão te contrate em todo Goiás. É isso que você quer? Sebastião pensou. Pensou em Aparecida, em seus 4 filhos, em Rita, que mal tinha 7 anos. Pensou nos 20 anos que faltavam para se aposentar pelo INSS, se é que seu Benedito alguma vez o havia registrado de fato. Pensou que aos 40 anos já estava velho para o campo, que suas costas estavam destruídas, que seus joelhos estalavam toda manhã, que encontrar outro emprego seria quase impossível. Mas também pensou em Geraldo com sua pressão alta, em Fábio com a esposa grávida, nos irmãos Batista mandando dinheiro para a mãe, em Edilson criando sozinho 5 filhos, em todos aqueles homens que durante anos haviam trabalhado sob o sol de Goiás, para enriquecer seu Benedito, enquanto suas próprias famílias mal sobreviviam. Faz você, disse Sebastião. Demite eles você, eu não vou fazer. José o encarou por um momento longo, depois cuspiu no chão e voltou para sua caminhonete. Arrancou levantando uma nuvem de poeira vermelha. Sebastião soube que acabara de assinar sua sentença, mas pela primeira vez em 27 anos se sentiu como homem livre. José cumpriu sua ameaça.
Naquela mesma tarde voltou com outros 2 capatazes e demitiram os 32 trabalhadores de Sebastião. Disseram que juntassem suas ferramentas e fossem embora, que viessem na sexta receber o que lhes era devido da semana. Os homens olharam para Sebastião buscando explicação. Sebastião contou a verdade. Seu Benedito estava punindo todos por um roubo que nenhum havia cometido. Não havia nada a fazer. O sistema era assim. Os patrões mandavam, os peões obedeciam. Mas naquela noite, quando Sebastião chegou em casa e encontrou Aparecida chorando, porque já havia sabido das demissões pelos vizinhos, quando viu Carlos de cabeça baixa, sabendo que havia perdido seu emprego também, quando Rita lhe perguntou se já não ia poder comprar os tênis novos que ela precisava para a escola, algo dentro de Sebastião mudou definitivamente. Sentou-se no quintal de sua casa fumando um cigarro free que não podia se dar ao luxo, mas que precisava, olhando as estrelas sobre Goiás, e tomou uma decisão. Se iam tratá-los como criminosos, embora não tivessem feito nada, então alguém tinha que fazer justiça. E se o sistema não ia fazê-la, ele faria. Durante os 3 dias seguintes, Sebastião fez algo que nunca havia feito na vida. Organizou os trabalhadores não para pedir trabalho de volta, não para negociar melhores condições, para algo muito mais radical: recuperar o trator de seu Benedito e devolvê-lo publicamente, provando que eles não eram ladrões. E se no processo encontrassem quem realmente o havia roubado, melhor ainda. No dia 26 de fevereiro, reuniu em segredo seus 32 ex-companheiros num galpão abandonado nos arredores de Santa Helena. Explicou seu plano. Iam procurar o trator. Iam usar seus contatos, seus conhecimentos do campo, sua rede de familiares e amigos que trabalhavam em outros sítios. Alguém sabia onde estava esse trator. Máquinas desse tamanho não desaparecem sem deixar rastro. A maioria pensou que era loucura. O que iam ganhar com isso? Seu Benedito não ia devolver seus empregos mesmo que encontrassem o trator. Os havia demitido por princípio, não por lógica. Mas Sebastião argumentou algo que ressoou com todos. Tratava-se de dignidade. Seu Benedito os havia acusado implicitamente de serem ladrões. Se encontrassem o trator e o devolvessem, provariam que ele estava errado. Talvez não devolvesse o trabalho, mas pelo menos iriam embora de cabeça erguida. 9 homens aceitaram ajudar: Geraldo, Fábio, os irmãos Batista, Edilson, Wagner e mais 3. Cláudio Ferreira, de 23 anos, e Valdir Moreira, de 43. 10 homens no total, contando Sebastião, 10 trabalhadores desempregados, sem recursos, tentando resolver um crime que a Polícia Civil não havia conseguido resolver. Começaram perguntando discretamente. Sebastião tinha um primo que trabalhava numa fazenda perto de Aparecida de Goiânia. O primo tinha um amigo que trabalhava em outra fazenda perto de Senador Canedo. Esse amigo conhecia alguém que havia escutado algo sobre um trator vermelho que havia aparecido nos arredores de Trindade. Seguiram essa pista. Viajaram em ônibus de linha, em caronas, alguns até caminhando quando não havia transporte. Chegaram a Trindade 3 dias depois, no dia 1º de março. Trindade era e continua sendo conhecida como cidade religiosa do estado, famosa pelo santuário do Divino Pai Eterno. Mas também era a área onde fazendeiros menores operavam nos limites da legalidade. Era território onde fazer perguntas erradas às pessoas erradas podia custar sua vida. Mas os 10 trabalhadores não tinham nada a perder. Perguntaram em bares, em mercadinhos, em fazendas. Alguém lhes disse que efetivamente havia chegado um trator vermelho a um sítio nas redondezas, propriedade de um homem chamado Dalton Cardoso. Sebastião conhecia esse nome. Dalton Cardoso era um agiota que operava em vários municípios. Emprestava dinheiro a juros altíssimos para trabalhadores desesperados. Se você não pagasse, ele tomava o pouco que você tivesse. Sebastião mesmo havia pedido emprestado uma vez na vida e se arrependera. Cardoso era o tipo de homem que enriquecia do sofrimento alheio. No dia 2 de março, Sebastião e seus 9 companheiros foram ao sítio de Dalton Cardoso. Era uma propriedade pequena, umas 40 hectares, com uma casa modesta e vários galpões. Bateram no portão.
Saiu um trabalhador que perguntou o que queriam. Sebastião disse que vinham falar com seu Dalton sobre um assunto de um trator. O trabalhador os fez esperar do lado de fora. Dalton Cardoso saiu 25 minutos depois. Tinha 57 anos, barriga proeminente, chapéu de couro caro, botas de jacaré. Os olhou com desdém. "O que vocês querem?" "Viemos pelo trator Massey Ferguson, que o senhor tem guardado", disse Sebastião. Cardoso riu. "Que trator? O que roubaram de seu Benedito Ferreira? Sabemos que está aqui." O sorriso de Cardoso desapareceu. "Não sei do que estão falando. Saiam da minha propriedade. Só queremos devolvê-lo. Não queremos problemas. Se não forem embora em 10 segundos, vou dar problemas para vocês." Os irmãos Batista deram um passo à frente. Antônio falou: "Seu Dalton, nós perdemos nossos empregos por causa desse trator. Nossas famílias estão passando fome. Só queremos devolvê-lo para limpar nosso nome. Não é problema meu o que aconteceu com seus empregos. Agora sumam daqui antes que eu chame meus homens." Sebastião sabia que Cardoso tinha capangas, gente armada que protegia suas operações de agiotagem. Não podiam forçar a situação, mas também não podiam ir embora sem confirmar se o trator estava ali. "Deixe a gente pelo menos ver seus galpões. Se o trator não estiver, vamos embora e não incomodamos mais. Vocês não têm direito de revisar nada. Isso aqui é propriedade privada. Então ele está aqui mesmo." Cardoso se aproximou de Sebastião, seu hálito fétido de cachaça velha. "Me escuta bem, peão. Eu não roubei trator nenhum. Eu comprei. Alguém me vendeu há 2 semanas. Eu não perguntei de onde saiu. Isso não é problema meu. Eu paguei. É meu. E não vou devolver porque um bando de miseráveis vem aqui chorar." "Quanto custou?" "25 mil reais." Sebastião sentiu raiva pura. O trator valia 180 mil reais. Cardoso o havia comprado por 25 mil, sabendo perfeitamente que era roubado. "A gente pode juntar 25 mil para recomprar dele." Cardoso riu de novo. "Vocês vão juntar 25 mil reais? Em quantos anos? Esqueçam, o trator é meu e se voltarem aqui não respondo pelo que vai acontecer." Os 10 homens tiveram que ir embora, mas agora sabiam onde estava o trator. O problema era como recuperá-lo. Durante os 3 dias seguintes, de 2 a 5 de março, Sebastião e seus companheiros debateram opções. Podiam ir à polícia, mas a polícia não faria nada contra Dalton Cardoso, que provavelmente os pagava. Podiam contar a seu Benedito onde estava seu trator, mas seu Benedito provavelmente não acreditaria e pensaria que eles o haviam vendido para Cardoso. Podiam tentar roubá-lo de volta de Cardoso, mas isso era perigoso e provavelmente terminaria com alguém morto. A decisão foi tomada na noite de 4 de março, quando Sebastião recebeu notícias de que Carlos, seu filho de 19 anos, havia tentado conseguir trabalho com outro fazendeiro e lhe disseram que não o queriam porque vinha do grupo de Sebastião Costa Lima, o feitor encrenqueiro que havia desafiado seu Benedito. O nome de Sebastião já estava manchado em toda a Goiânia. Nenhum patrão ia contratá-lo. Nenhum patrão ia contratar seu filho. Estavam marcados. Naquela noite, Sebastião reuniu seus 9 companheiros no galpão abandonado. "Vamos recuperar o trator essa noite." "Como?" perguntou Geraldo. "Vamos entrar no sítio de Cardoso. Vamos pegar o trator. Vamos dirigir até Goiânia e vamos deixar na porta da casa de seu Benedito, com um bilhete explicando tudo." "Vão nos matar", disse Edilson. "Talvez, mas se não fizermos nada, vamos morrer de fome de qualquer jeito. Pelo menos isso tem chance de funcionar." "E se Cardoso pegar a gente?" "Por isso vamos armados." Silêncio. Nenhum deles tinha armas. Eram trabalhadores rurais, não bandidos. "Eu tenho uma espingarda", disse Antônio Batista. "Do meu avô, velha, mas funciona." "Eu tenho uma 22, disse Cláudio, "para matar capivara." "Com isso vamos ter que nos virar", disse Sebastião. O plano era simples e desesperado. Chegariam ao sítio de Cardoso perto da meia-noite, quando a maioria estivesse dormindo. Cortariam o cadeado do galpão onde supunham estar o trator. O tirariam de lá, dirigiriam até Goiânia, deixariam na porta de seu Benedito com um bilhete assinado por todos, explicando que não eram ladrões, que haviam recuperado sua propriedade, que mereciam ter seus empregos de volta.
Era um plano com 1000 formas de dar errado, mas era o único plano que tinham. No dia 5 de março, às 11 da noite, 10 homens subiram na caminhonete velha de Valdir Moreira, uma F1000 de 1979, que queimava óleo e fazia barulhos preocupantes, mas que ainda funcionava. Dirigiram 2 horas até Trindade. Chegaram ao sítio de Dalton Cardoso perto de 1 da manhã. Estacionaram a caminhonete a 1 km do sítio. Caminharam o resto pelos campos, se escondendo entre as plantações. A noite estava escura, sem lua, perfeita para o que planejavam. Chegaram à cerca do sítio, pularam. Se moveram entre as sombras em direção aos galpões. Havia 3 galpões. Não sabiam em qual estava o trator. Antônio e Marcos Batista foram ao primeiro. Sebastião e Fábio ao segundo. Geraldo, Edilson, Cláudio, Valdir e Wagner vigiaram do lado de fora. O segundo galpão estava fechado com um cadeado industrial. Sebastião tinha um alicate de corte que havia pegado emprestado de um vizinho sem dizer para quê. Cortou o cadeado. O metal rangeu ao se romper. Ficaram parados esperando que alguém saísse da casa. Ninguém saiu. Abriram a porta do galpão. Lá dentro, iluminado apenas pela luz das estrelas que entrava pelas frestas do telhado, estava o trator Massey Ferguson vermelho, inconfundível, enorme. Sebastião sentiu uma mistura de alívio e terror. O problema era que o trator estava sem chave. Sebastião sabia dar partida em tratores sem chave. Todos os trabalhadores rurais sabiam, mas levava tempo. Subiu na cabine e começou a fazer ligação direta no sistema de ignição. Levou 7 minutos, que pareceram 7 horas. Finalmente, o motor rugiu. O som foi ensurdecedor no silêncio da noite. As luzes da casa principal acenderam. Escutaram-se gritos. Escutaram-se cachorros latindo. "Tira, tira logo!" gritou Fábio. Sebastião dirigiu o trator para fora do galpão. Os outros correram ao seu lado. Da casa saíram homens com lanternas. Dalton Cardoso saiu gritando. Atrás dele vinham 4 homens, e um deles tinha uma espingarda. "Parado, para aí ou eu atiro." Antônio Batista levantou sua espingarda. "Não se aproximem, só viemos pelo que é nosso." O homem com a espingarda disparou. A bala acertou o metal do trator. Antônio atirou de volta. Sebastião não soube se acertou alguém, mas escutou um grito. Depois foi tudo caos. Mais tiros. Os homens de Cardoso correndo, os trabalhadores correndo, o trator avançando devagar porque tratores não vão rápido. Sebastião dirigiu em direção ao portão do sítio. Fábio correu na frente e o abriu. O trator saiu para a estrada de terra. Atrás, os homens de Cardoso continuavam atirando, mas suas balas se perdiam na escuridão. Os 9 trabalhadores correram atrás do trator. Sebastião os esperou. Subiram alguns nos estribos do trator. Outros correram ao lado. Avançaram assim por 3 quilômetros até onde haviam deixado a caminhonete de Valdir. "Nos encontramos em Goiânia!" gritou Sebastião. "Eu levo o trator. Vocês vão na caminhonete." Os 9 subiram na F1000. Arrancaram levantando poeira vermelha. Sebastião ficou sozinho no trator, dirigindo lentamente por estradas de terra em direção a Goiânia, sabendo que havia cruzado um ponto sem volta. Levou 5 horas para chegar aos arredores de Goiânia. Eram 6 da manhã de 5 de março. Sebastião estava exausto. Suas mãos tremiam. Não havia comido nem bebido água em horas, mas havia conseguido. Tinha o trator. Agora só faltava entregá-lo a seu Benedito. Dirigiu em direção à casa do fazendeiro. A mansão ficava nos Jardins do Cerrado, em uma área residencial, onde as casas tinham jardins do tamanho de campos de futebol. Sebastião nunca havia estado ali, mas sabia o endereço, porque todo mundo em Santa Helena sabia onde morava o patrão. Chegou às 7 da manhã. Estacionou o trator bem em frente ao portão principal. Desceu. Tinha um bilhete que havia escrito na noite anterior explicando tudo. Que eles não eram ladrões, que haviam encontrado o trator roubado, que o devolviam para limpar seu nome, que pediam para terem seus empregos de volta porque precisavam para alimentar suas famílias. Tocou a campainha do portão.
Esperou. Tocou de novo. Finalmente, um segurança saiu. "O que você quer?" "Vim devolver o trator de seu Benedito." O segurança olhou para o Massey Ferguson estacionado na rua. Seus olhos se arregalaram. "De onde você tirou isso?" "Recuperamos. Estava em Trindade. Foi vendido para Dalton Cardoso, quem o roubou. Aqui está o bilhete explicando tudo." Sebastião entregou o bilhete ao segurança. O segurança leu. Depois olhou para Sebastião. "Espera aqui." O segurança entrou na propriedade. Sebastião esperou 35 minutos. O sol já estava esquentando. O cansaço pesava em cada osso, mas tinha valido a pena. Haviam provado que não eram ladrões. Seu Benedito teria que reconhecer seu erro. O segurança voltou. Não vinha sozinho. Vinham 7 homens com ele. Homens grandes, com caras duras, com armas nas cinturas. Sebastião sentiu que algo estava errado. "Seu Benedito quer falar com você", disse o segurança. Entraram na propriedade. Caminharam por um jardim perfeitamente cuidado, até chegarem a uma varanda onde havia uma mesa de vidro. Seu Benedito estava sentado ali tomando café, lendo o jornal. Nem levantou os olhos quando Sebastião chegou. "Então você é quem roubou meu trator." "Não, seu Benedito, eu recuperei. Foi roubado. Você invadiu uma propriedade privada de madrugada. Roubou um trator que estava lá. Atirou contra o dono dessa propriedade. Tem testemunhas, mas esse trator era seu. Estávamos devolvendo." Seu Benedito finalmente levantou os olhos. Seus olhos eram frios, sem um pingo de humanidade. "Dalton Cardoso me ligou há 1 hora. Me disse que um grupo de peões invadiu seu sítio e roubou um trator que ele havia comprado legitimamente. Me disse que trocaram tiros com ele e seus funcionários. Me disse que um de seus homens está grave no hospital." Sebastião sentiu o mundo desabar. "Mas ele comprou roubado. Ele sabia que era seu. Isso você não pode provar. O único que você pode provar é que invadiu a propriedade dele sem permissão e roubou. Estávamos devolvendo para o senhor, sem minha permissão, sem me consultar. Eu não pedi para você fazer nada. Você decidiu por conta própria tomar a lei nas suas mãos. Isso se chama roubo. O senhor demitiu todos nós por algo que não fizemos. E você me provou que eu estava certo. Você é ladrão." Sebastião quis gritar, quis chorar, quis explicar que nada disso era justo, que seu Benedito sabia perfeitamente o que estava acontecendo, que isso era armadilha, manipulação, mais um abuso numa longa cadeia de abusos. Mas as palavras não saíram. Só saiu um som sufocado, metade choro, metade riso de desespero. "O que vai fazer comigo, seu Benedito?" Voltou ao jornal. "Nada. Já fiz o que tinha que fazer." Sebastião não entendeu. Um dos homens grandes o agarrou pelo braço. "Vamos." Tiraram-no da propriedade. Deixaram-no na rua. Sebastião olhou o trator que havia dirigido por 5 horas, acreditando estar fazendo o certo. Ficou ali parado por 15 minutos, processando o que acabara de acontecer. Depois, começou a caminhar em direção a Santa Helena. Eram 18 quilômetros, mas não tinha dinheiro para transporte. Caminhou sob o sol de Goiás, que a cada minuto ficava mais inclemente, pensando no que ia dizer para a Aparecida, para seus filhos, para seus 9 companheiros que haviam arriscado tudo com ele. Chegou a Santa Helena perto do meio-dia. Encontrou sua casa cercada de vizinhos. Aparecida estava no quintal chorando. Carlos estava ali também, com o rosto pálido. "O que aconteceu?" perguntou Sebastião. Aparecida correu para abraçá-lo. "Vieram homens armados de manhã. Perguntaram por você. Disseram que se eu te visse, te avisasse que você tem até amanhã para deixar Santa Helena, que se não for embora vão vir buscar toda a família." Sebastião sentiu as pernas não o sustentarem. Sentou no chão do quintal. Agora entendia o que seu Benedito havia querido dizer com "já fiz o que tinha que fazer." Não ia acusá-lo na polícia, não ia colocá-lo na cadeia, ia fazer algo pior, ia usar sua influência, seus contatos, seus capangas para aterrorizar Sebastião e qualquer um que o havia ajudado. Ia destruí-lo sem sujar as mãos. Sebastião passou o resto do dia tentando contatar seus 9 companheiros. Encontrou Antônio e Marcos Batista em casa deles. Também haviam recebido ameaças. Também tinham até o dia seguinte para ir embora. Encontrou Fábio. Mesma história. Edilson, Cláudio, Valdir, todos haviam sido ameaçados.
Todos tinham até o dia seguinte para abandonar Santa Helena. Só não conseguiu encontrar Geraldo nem Wagner. Ninguém os havia visto desde que se separaram de madrugada. Na tarde de 5 de março, Sebastião reuniu os 8 que conseguiu encontrar no galpão abandonado pela última vez. Os homens estavam apavorados. Alguns choravam, outros xingavam. "O que vamos fazer?" perguntou Cláudio. "Ir embora", disse Sebastião. "Não temos escolha. Se ficarmos, vão nos matar." "Para onde vamos?" perguntou Edilson. "Essa é nossa terra. Nossa família está aqui." "Para o interior. Tocantins, Mato Grosso, Norte, qualquer lugar." "Eu não posso deixar minha mãe", disse Marcos Batista. "Ela está doente. Preciso levar remédio para ela toda semana. Então leva ela com você." "Com que dinheiro? Com que transporte?" Não havia respostas, apenas perguntas sem solução. Às 8 da noite de 5 de março, enquanto os 9 homens ainda estavam no galpão abandonado, debatendo o que fazer, 2 caminhonetes Hilux pretas chegaram a Santa Helena. Desceram 14 homens armados com fuzis, pistolas, coletes à prova de bala. Não eram policiais, não eram militares, eram pistoleiros contratados por seu Benedito Ferreira para dar um recado. Os 14 homens entraram no galpão onde estavam reunidos Sebastião e seus 8 companheiros. Não houve negociação, não houve aviso, apenas tiros que duraram menos de 3 minutos, mas que terminaram com 9 vidas. Sebastião Costa Lima morreu ali. Tinha 40 anos. 30 segundos antes de morrer, pensou em Rita, sua filha de 7 anos, em como nunca ia vê-la se formar do fundamental. Os irmãos Antônio e Marcos Batista morreram juntos como haviam vivido. Fábio Miranda nunca conheceu seu filho, que nasceu 4 meses depois. Edilson Souza deixou 5 órfãos que acabaram nas ruas. Cláudio Ferreira tinha 23 anos e havia sonhado algum dia ter seu próprio pedaço de terra. Valdir Moreira tinha 43 e uma esposa que ficou viúva e sem renda, mas não terminou aí. Os pistoleiros percorreram Santa Helena procurando os outros 2, Geraldo Pires e Wagner Alves. Encontraram-nos em suas casas. Mataram-nos na frente de suas famílias, 10 mortos. Depois procuraram Carlos Ochoa, o filho de Sebastião, que tinha 19 anos e havia trabalhado com eles. Encontraram-no tentando fugir pelos campos, 11 mortos. Procuraram familiares diretos dos mortos. Encontraram 2 irmãos de Edilson Souza que estavam em casa, 12 e 13 mortos. Encontraram um primo dos Batista que estava visitando de outro povoado, 14 mortos, e continuaram. Mataram mais 3 homens que tiveram o erro de estar no lugar errado, na hora errada. Vizinhos que tentaram ajudar, pessoas que foram testemunhas, gente que simplesmente estava por perto. 17 mortos no total. O massacre terminou perto das 10 da noite. Os pistoleiros subiram em suas caminhonetes e foram embora. Deixaram 17 corpos distribuídos por Santa Helena. Deixaram famílias destroçadas. Deixaram uma mensagem gravada em sangue na terra goiana. As primeiras ligações para a Polícia Civil chegaram às 11 da noite. As viaturas chegaram perto da meia-noite. Os agentes encontraram uma cena que nenhum esqueceria. Sangue nas ruas, cápsulas por todo lado, familiares chorando, crianças que haviam visto coisas que nenhuma criança deveria ver. O delegado da Polícia Civil era um homem chamado Hélio Tavares, que tinha 23 anos de corporação. Havia visto violência de traficantes, havia visto acertos de contas, havia visto coisas terríveis. Mas isso era diferente. Não eram bandidos se matando, eram trabalhadores rurais, gente do campo, pessoas que nunca haviam se metido com ninguém, gente executada profissionalmente como se fossem inimigos de uma facção. Tavares sabia quem estava por trás. Todo mundo em Goiânia sabia, mas não havia provas. Os pistoleiros não haviam deixado rastro, as caminhonetes não tinham placas, as testemunhas estavam apavoradas demais para falar. E mesmo que falassem, quem ia acusar seu Benedito Ferreira?
O homem tinha conexões com o governo estadual, com políticos que controlavam tudo, com juízes e promotores. Era intocável. A investigação oficial concluiu que havia sido um ataque de um grupo rival de trabalhadores, uma disputa por território de trabalho. Ninguém acreditou nessa conclusão, mas ninguém disse nada publicamente. Os 17 corpos foram entregues às famílias. Os velórios aconteceram durante a semana seguinte. 90 pessoas compareceram, todos trabalhadores rurais, todos sabendo que podiam ser os próximos se abrissem a boca. Enterraram Sebastião junto com Carlos, pai e filho, na mesma cova. Aparecida chorou até não ter mais lágrimas. Rita não entendia por que seu pai não voltava para casa. Seu Benedito Ferreira recuperou seu trator Massey Ferguson. Guardou-o em seu galpão com um cadeado novo. Nunca foi questionado pelas autoridades. Nunca deu explicações. Continuou operando suas 18 hectares, como se nada tivesse acontecido. Morreu em 2009 de AVC aos 79 anos, cercado por sua família na mansão em Goiânia. Rico, respeitado, impune. Dalton Cardoso, o agiota que havia comprado o trator roubado, nunca enfrentou acusações. Continuou operando seu negócio de empréstimos até ser assassinado em 2001. Por razões não relacionadas a essa história. O homem que originalmente roubou o trator nunca foi identificado oficialmente, embora rumores dissessem que havia sido um funcionário de seu Benedito, que vendeu a máquina para Cardoso e depois desapareceu no Mato Grosso. As famílias dos 17 mortos ficaram destroçadas. Aparecida Costa Lima teve que criar sozinha seus 3 filhos sem renda. Josefa, a filha de 16 anos, abandonou a escola para trabalhar lavando roupa. Paulo nunca terminou o fundamental. Rita cresceu sem pai, com o trauma de ter visto como mataram seu irmão mais velho. A esposa de Fábio Miranda deu à luz um menino que nunca conheceu o pai. Os 5 filhos de Edilson Souza terminaram em abrigos. E assim, todas as famílias, cada uma com sua própria tragédia, cada uma carregando o peso de uma injustiça que ninguém puniria. Nos anos que se seguiram, a história do massacre de 5 de março se tornou lenda em Goiás. Era contada em voz baixa, em bares, em fazendas, nas casas dos trabalhadores rurais. Alguns contavam como aviso. Isso é o que acontece quando você desafia o patrão. Outros contavam como tragédia. Isso é o que acontece quando o sistema é tão corrupto que não existe justiça possível. Mas todos continuavam contando como lembrança de que em Goiás, nos anos 90, e em muitos aspectos ainda hoje, a vida de um trabalhador rural valia menos que um trator. E você, o que acha dessa história? Comente aqui embaixo se você conhece casos parecidos na sua região. Será que a situação dos trabalhadores rurais mudou mesmo ou continuamos vendo os mesmos abusos acontecendo? Compartilhe suas experiências com a comunidade. Sua voz importa e juntos podemos manter viva a memória desses 17 homens que só queriam trabalhar dignamente. Os jornais locais cobriram o massacre durante uma semana. O Popular publicou fotos dos velórios. O Diário da Manhã fez uma reportagem sobre as famílias afetadas, mas a história desapareceu rapidamente das primeiras páginas, substituída por outras violências, outros mortos, outras injustiças. O Brasil, em 1994, estava em plena transformação, com o Plano Real sendo lançado, com eleições presidenciais se aproximando. Um massacre de trabalhadores rurais não era importante o suficiente para manter a atenção nacional, mas houve uma pessoa que não esqueceu. Josefa Costa Lima, a filha de Sebastião, a menina de 16 anos que havia abandonado a escola para ajudar a sustentar sua família. Durante os 30 anos seguintes, Josefa trabalhou em todo tipo de emprego, tentando sobreviver e criar seus irmãos menores. Aos 20, foi para São Paulo procurando melhores oportunidades. Trabalhou em fábricas, se casou, teve 2 filhos, se divorciou, continuou trabalhando. E todo ano, todo 5 de março, voltava para Santa Helena para colocar flores no túmulo de seu pai e irmão. Em 2012,
18 anos depois do massacre, Josefa decidiu que era hora de contar a história completa. Contatou um jornalista do Contexto, um site de Goiânia conhecido por investigar casos que outros veículos ignoravam. Deu todas as informações que tinha, nomes, datas, depoimentos de testemunhas que nunca haviam falado oficialmente. O jornalista, um homem chamado Ricardo Mendes, escreveu uma reportagem extensa sobre o massacre de 5 de março. A reportagem foi publicada em 5 de março de 2013, exatamente 19 anos depois dos fatos. Pela primeira vez, se nomeava publicamente seu Benedito Ferreira como o autor intelectual. Detalhavam-se os eventos que levaram ao massacre, davam-se nomes às vítimas, contavam-se suas histórias, humanizava-se o que antes era apenas uma estatística de violência rural. A reação foi mista. Alguns leitores se indignaram. Como era possível que algo assim tivesse acontecido sem consequências? Outros disseram que era óbvio que assim funcionava Goiás, que os pobres sempre pagavam pelos caprichos dos ricos. E outros, especialmente os que tinham poder, ameaçaram o site com processos se não retirasse o artigo. O site não recuou. Manteve a história e algo inesperado aconteceu. Outros sobreviventes começaram a falar. Familiares das outras vítimas que durante 19 anos haviam guardado silêncio por medo, começaram a compartilhar seus testemunhos. Vizinhos de Santa Helena que haviam sido testemunhas contaram o que viram. Até um ex-funcionário de seu Benedito, já aposentado e morando em outro estado, confirmou que efetivamente o fazendeiro havia ordenado o massacre, mas nada mudou. Seu Benedito já havia morrido em 2009. Não se podia processar um morto. Seus herdeiros negaram tudo. Disseram que era difamação, que o pai deles era homem honrado. O governo estadual não abriu nenhuma investigação nova. O caso continuava fechado oficialmente como disputa entre trabalhadores. Josefa Costa Lima não desistiu. Em 2017, 23 anos depois do massacre, entrou com uma ação civil contra a família Ferreira, exigindo compensação para as famílias das vítimas. A ação foi indeferida por falta de provas suficientes. Recorreu. O recurso foi negado. Tentou levar o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Não prosperou. Em 2022, 28 anos depois, Josefa organizou um memorial em Santa Helena. Colocou 17 cruzes brancas no lugar onde havia estado o galpão abandonado, onde morreram seu pai e os outros. Cada cruz tinha o nome de uma vítima. Convidou jornalistas, ativistas, qualquer um que quisesse ouvir. Chegaram 40 pessoas. Não era muito, mas era algo. Em 2024, 30 anos depois do massacre, Josefa Costa Lima tinha 46 anos. Continuava morando em São Paulo, continuava trabalhando, agora como gerente de uma loja de departamentos. Seus irmãos Paulo e Rita haviam construído suas vidas também. Ambos com famílias, ambos carregando o peso de uma tragédia que definiu suas infâncias. Nenhum voltou a viver em Goiás. No dia 5 de março de 2024, no 30º aniversário do massacre, Josefa voltou a Santa Helena uma última vez. As 17 cruzes que havia colocado 2 anos antes ainda estavam lá, embora algumas estivessem quebradas, outras caídas. Consertou-as, pintou-as de branco de novo. Colocou flores frescas em cada uma. Ficou ali sentada do amanhecer ao entardecer sozinha, porque já ninguém mais vinha lembrar. Os vizinhos velhos, que haviam conhecido as vítimas, já estavam mortos ou haviam migrado. Os jovens não sabiam a história ou não se importavam. Santa Helena havia mudado. Havia menos fazendas cultivadas porque muitos fazendeiros haviam vendido para loteamentos residenciais. Havia mais violência de outro tipo, violência de facções disputando territórios, violência que fazia o massacre de 1994 parecer parte de uma era mais inocente, embora não fosse. Quando o sol começou a se pôr, Josefa se levantou. Falou com as cruzes, com seu pai, com seu irmão, com todos os homens que morreram por ousarem desafiar um sistema injusto. Não esqueci de vocês, disse. Nunca vou esquecer. E mesmo que ninguém mais lembre, eu vou continuar contando a história de vocês.
porque vocês não eram criminosos, não eram traficantes, não eram pistoleiros, eram trabalhadores honestos que só queriam alimentar suas famílias e foram mortos por causa de um maldito trator. Foi embora. Dirigiu de volta para São Paulo. Não voltou no ano seguinte. Seus joelhos já não aguentavam a viagem, mas havia ensinado a seus filhos a história. Eles sabiam e algum dia ensinariam a seus próprios filhos. A memória não morreria enquanto alguém a mantivesse viva. A história do massacre de 5 de março não tem heróis. Tem 17 trabalhadores que morreram por recuperar algo que nem era deles, mas que representava sua dignidade. Tem um fazendeiro que usou seu poder para assassinar sem consequências. Tem um sistema que permitiu que tudo acontecesse porque a vida dos pobres nunca importou tanto quanto a propriedade dos ricos. Sebastião era um criminoso? Tecnicamente, sim. Invadiu uma propriedade privada e pegou algo sem permissão. Era um homem defendendo sua dignidade e a de seus companheiros? Também sim. A verdade incômoda é que as duas coisas podem ser verdade num sistema tão corrupto que roubar algo já roubado se torna ato de justiça. Não há final feliz, não há redenção. Só há 17 cruzes brancas num campo de Goiás que a cada ano se deterioram um pouco mais. Só há famílias que continuam carregando o peso de uma perda que nunca deveria ter acontecido. Só há um lembrete de que no Brasil, ainda hoje, existem lugares onde o poder decide quem vive e quem morre, e onde justiça é palavra que significa coisas diferentes dependendo de quanto dinheiro você tem. Se essa história fez você refletir sobre injustiça, sobre o valor da dignidade humana, sobre o custo de desafiar sistemas corruptos, deixe seu like e compartilhe. E agora quero saber de você. Sebastião fez certo tentando recuperar o trator ou deveria ter aceitado a injustiça e seguido em frente? Até onde você iria para defender sua dignidade? Conte aqui nos comentários. Compartilhe suas reflexões com nossa comunidade. Vamos transformar essa história em conversa, em conscientização, em algo maior que nós mesmos. Se inscreva no canal para mais histórias reais que mostram o Brasil que existe por trás das estatísticas. O Brasil de gente comum, que enfrenta decisões impossíveis em circunstâncias impossíveis. Porque 30 anos depois do massacre de 5 de março, os trabalhadores rurais de Goiás continuam trabalhando sob o sol, ganhando salários de fome, sem direitos reais, sem proteção real. Os patrões continuam acumulando riqueza, o sistema continua sendo o mesmo, e de vez em quando alguém ousa desafiar esse sistema. Alguns sobrevivem, a maioria não, mas todos deixam uma lição. Dignidade não tem preço. E há coisas pelas quais vale a pena morrer, mesmo que o mundo nunca reconheça.